Olá, turma boa! Eu sou Diogo Silva, professor de História, de Atualidades, aqui no caso Atualidades, Geopolítica, História de Municípios, Geografia, Humanas em geral. Em primeiro lugar, eu quero desejar a vocês um excelente 2022. Eu vou gravar hoje sobre a segunda quinzena de dezembro, mas eu estou gravando aí no dia 4 de janeiro. Esperei as pessoas voltarem, Esperei recolher as notícias enfim, Todo dia me perguntaram, por uma outra turma que eu tenho aula, que se eu estava doente, porque eu estou muito pálido. Não, é que eu troquei a luz aqui, incrementei, ganhei uma luz de um fotógrafo profissional aí, e que está deixando, graças a Deus, tudo bem mais claro. Nós vamos tratar então desta primeira quinzena, Eu vou falar muito de mundo, porque, enfim, é onde os fatos vão me dando as notícias, Vão me oferecendo aí o serviço. Eu estou muito animado, e quero que você assista o vídeo até o final. Nós do Vencendo o Concurso estamos todos muito animados com 2022, muitos projetos. Acesse o canal, dá um like, isso é super importante, deixa um comentário, é isso que eu sempre digo que alimenta e estimula o nosso trabalho. E fica até o final, porque tem uma surpresinha no final aí para vocês, tá bom? É isso, feliz 2011, espero que esteja tudo bem, tomem as vacinas, notícias boas, que bem provável que as crianças hoje na audiência pública ficou bem nítido que tem que se vacinar mesmo as crianças de 5 a 11 anos, de modo que então a gente já fica mais entusiasmado, Afinal de contas os números são assustadores aí, mas isso eu acho que eu deixo para falar numa próxima gravação, tá bom? Vamos trabalhar, que você sabe que eu sou nesse pique, É o pique da... Enfim, não pode ficar enrolando muito. Então vamos lá para o primeiro slide. Semana de 15 a 31 de dezembro. Bom, então tá aí, primeira notícia, sobe para 375 o número de mortos em passagem de tufão nas Filipinas. Chama Filipinas, apesar de ser na Ásia, em homenagem ao rei espanhol Felipe. Rai, que é o nome do tufão, é um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. Ao menos 500 pessoas ficaram feridas e 56 estão desaparecidas, no sul e no centro do arquipélago asiático. Mais de 300 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e hotéis de praia. O tufão Rai atingiu as Filipinas na quinta-feira 16, com ventos de 195 quilômetros por hora e causou aí destruição generalizada. Chegou até o Mar do Sul da China. Talvez você não consiga ler aí, mas eu vou te dizer. Um super tufão, ele chega a 220 km por hora. Um tufão está entre 170 e 220. Uma tempestade tropical entre 130 e 170 km por hora. Uma tempestade, tropical severa. Tempestade tropical entre 60 e 120 km, essas que acontecem no Brasil muitas vezes. E uma depressão tropical de 30 a 60 km por hora. Diogão, em que rol que entra esse tufão? Tomar um certo cuidado, porque nós tivemos aí um ciclone nos Estados Unidos, Evidentemente que todos esses episódios isolados, qual seja a parte do mundo, ele está sempre atribuído ao aquecimento global. A esses desastres, tomando todo o cuidado, como eu já falei, que vulcão como o das Ilhas Canárias, o La Palma, não tem nada a ver com isso. Um outro vulcão também entrou em erupção na Indonésia.
Mas tufão tem a ver com chuva tropical, tem a ver com evaporação, com ventos e aquecimento da água, né? Aí tá aí onde ficam as Filipinas. O mapa ficou pequeno para quem está no celular, mas aí eu sempre peço para que você depois assista em casa. E a ressalva deste episódio é sempre a ideia de não confundir com o ciclone, que nem sequer recebeu um nome lá no meio oeste americano, tá bom? Então mais um trajeto, mais uma tragédia aí, um número assustador, né, gente? 375, isso quando eu conseguir, porque essas notícias acabam desaparecendo, né? Passa naquela semana e depois ninguém mais fala. Lembrando só também que nas Filipinas nós temos lá o Prêmio Nobel da Paz, a jornalista que denuncia as constantes violências cometidas pelo governo local. Viu como eu estou animadão? Vamos lá. Muito bem. Eu vou até sair daqui porque para eu não apagar a nossa marca querida Vencendo Concursos. Em missão histórica, a NASA lança com sucesso James Webb, maior telescópio do mundo. O telescópio infravermelho custou quase 9 bilhões de dólares e tem uma massa de 6,5 toneladas. Ele vai complementar o Hubble, telescópio mais famoso da NASA, que está há 31 anos em órbita, né? Pois bem, eu quero até ler um pouco aqui, né? O James Webb é um novo telescópio da NASA, ele é basicamente um grande observatório espacial que consegue enxergar objetos como estrelas, galáxias e exoplanetas super distantes no espaço. Seu nome foi dado em homenagem a um supervisor da NASA da década de 60, né? Ele vai orbitar 1,5 milhão de quilômetros da Terra e é quase 4 vezes a distância do planeta até a Lua. Qual a diferença dele em relação ao Hubble, né, que está lá há 31 anos em órbita? A primeira é que ele é maior do que o seu antecessor, então pode captar mais luz e enxergar mais longe. Seu espelho primário tem 6,5 metros de diâmetro, quase 3 vezes maior que o Hubble. Outra é que o James Webb só consegue enxergar em infravermelho. Esse tipo de radiação quase não é visível para o Hubble. Com a luz infravermelha, como a luz tem um comprimento de onda, é mais longo que os outros, é como se o James Webb vá conseguir olhar para mais atrás no tempo e enxergar as primeiras galáxias que se formaram no início do universo. Ele deve ter uma vida útil de 10 anos. Bom, enfim, tá aí, eu fiz a leitura do texto porque eu não sou especialista em astronomia, nem tampouco em astrologia. Mas o que a gente tem que pensar? Teve o Perseverance no começo do ano, que foi o carro que foi lá para Marte. Tem as viagens turísticas todas que eu já gravei, né? Perece aí naquele cara que está fazendo um resumo para os concursos e fala assim, olha, a corrida espacial, como é que ela anda? Os testes que foram feitos, por exemplo, com mísseis hipersônicos, são testes militares. Mas tudo que envolve a tecnologia está lá no edital de atualidades. Está lá no edital Ciência. E esse ano em especial, e essa luz faz um calor dos infernos, por isso eu até liguei um ventilador aqui, porque é profissa mesmo. Estou todo feliz aqui com o meu brinquedinho novo. É um ano de muita notícia espacial, tá? Então, naquela história de fazer uma retrospectiva aí de 2021, pense nisso. 2021 como um ano de muitas novidades espaciais, né? Vamos para o próximo. Olha aí. Deixa eu sair daqui. Gabriel Boric é eleito presidente do Chile em disputa polarizada porque ele era um representante da esquerda, ex-líder estudantil,
venceu o ultradireitista João Antônio Castro no segundo turno, né? E isso foi no domingo 19 de dezembro, aos 35 anos, é a pessoa mais jovem a ocupar o cargo. Foi 56 a 44, né? Uma vitória apertada. Os países da América do Sul, em geral, estão vivendo polarizações. Já falamos sobre isso no caso do Equador, no caso do Peru, né? Uma eleição super disputada. O Brasil vive isso, temos eleições esse ano. Eleições na Noruega, Nicarágua, onde Daniel Ortega, misturei Nicarágua com Ortega, deu Noruega. Enfim, e lembrar que o Chile está vivendo um processo constituinte e que há uma previsão de mudanças bem intensas na Constituição, que era da época do ditador Pinochet. A gente sempre merece também, naquela história de fazer o seu resumo, faça um resumo sobre, por exemplo, as eleições na América Latina, as manifestações na América Latina, e envolva o Haiti, envolva os países da América Central, a eleição da Costa Rica para a OCDE, enfim, né? América Latina pensando sempre na América Central, a crise na Venezuela, que teve eleições regionais e o governo de Maduro sagrou-se vencedor, tá? Mas a gente vai sempre, eu sempre coloco uma notícia e, né, vou colocando outras informações para a gente tratar pelo menos esse começo com um reaquecimento, né? Eu acho que de janeiro até fevereiro eu tenho que ir lembrando bastante você das coisas que aconteceram aí ao longo de 2021, porque os próximos editais vão tratar com certeza absoluta, pelo menos do segundo semestre de 2021, isso é uma certeza. O Boric deve tomar posse, vai tomar posse em março, ok? Então, eleições no Chile. Próximo. Uma tristeza. Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid e Nobel da Paz, morre. Uma vez que você é eleito Nobel da Paz, você nunca mais deixa de ser assim reconhecido. Morreu aos 90 anos. Ele era um arcebispo anglicano, um símbolo na luta contra o regime de segregação racial, que durou durante 40 anos na África do Sul. África do Sul, tivemos agitações, manifestações esse ano por conta da prisão do presidente, né? Ex-presidente Zuma, né? Acusado de corrupção. Vou sair daqui do texto. Então, o apartheid vigorou de 48 a 91. O que significa o apartheid? Não é esse racismo a modelo brasileiro que é meio falsificado. Lá era uma lei oficial, né? Então, as pessoas tinham aí leis a seguir e a cumprir, e ele anglicano, a igreja anglicana, que nasce na Inglaterra, lá com Henrique VIII, usava sempre uma túnica vinho. Para a gente ler um pouco sobre isso, olha lá, em 84 ele recebeu o Nobel da Paz, veja quantos anos, por sua oposição ao apartheid. Ou seja, ele luta contra o apartheid mesmo antes do apartheid acabar. E ele foi, depois, presidiu uma comissão da verdade, da reconciliação entre o povo sul-africano. E, enfim, é uma figura emblemática para o mundo todo. Só para recordar, eu acho que não coloquei aí, uma grande escritora brasileira também faleceu aí nessa segunda quinzena, Lia Luft, tá? Reconhecida pelo meio acadêmico como uma das maiores escritoras brasileiras. Então, uma perda, né? Ele estava doente já, o Desmond Tutu, ele tinha problema de câncer de próstata, vivia aí sendo internado. Amado do jeito que ela, seu funeral demorou muito tempo.
Bom, eu já tenho feito aqui várias menções a algo que eu vou ter que voltar, porque agora no começo de janeiro está previsto que Estados Unidos e Rússia devam sentar à mesa para conversar. Mas a Rússia anunciou nesta segunda quinzena fim das manobras perto da fronteira ucraniana. Há semanas, países do Ocidente acusam Moscou de reunir dezenas de milhares de soldados para uma possível agressão militar contra a Ucrânia, o que o governo russo nega. Vamos lembrar que essa é uma história longa, que eu já contei em outros vídeos. Se alguém não lembra, faça a revisão desse vídeo, onde eu conto que desde 2014, quando a Ucrânia se mostra mais favorável à União Europeia, mais favorável à OTAN, a Rússia invade a Crimeia e a Ucrânia hoje vive uma guerra civil. Há uma parte dela, a parte leste da Ucrânia, fala russo, é muito favorável à Rússia, e a parte mais oeste e mais importante é pró-ocidental, pró-União Europeia. Lembrando que a Ucrânia também é lugar de passagem de gasodutos russos que abastecem a Europa. Então, um foco de tensão. Já já nós vamos falar disso. Tem um resuminho que eu fiz aqui que eu achei uma matéria super legal no G1, que faz um alerta ao que vocês devem olhar, tá bom? Mas, o que vai acontecer? Quando eu for gravar mais adiante, eu vou voltar a falar, porque vai ter uma conversa do Putin com o Biden sobre essa questão. E aí a gente vai ver se realmente a Rússia só blefou e como é que está a relação com a OTAN. Maravilha? Aparentemente, foi uma bandeirinha branca aí que o Putin acenou neste foco de tensão. Bom, aí aqui está exatamente aquilo que eu falei, olha, que reportagem bem legal, um resumão, massa para você. Para ficar de olho em 2022. Quais crises geopolíticas podem se agravar? Há tensões entre Rússia e Ucrânia, entre China e Taiwan, conflitos internos na Etiópia, na Venezuela, no Afeganistão e em outros países. Saiba quais podem ser as crises do próximo ano. É bem legal, leia com calma essa matéria. Haverá manifestações livres em Cuba, que a gente não faz exercício de futurologia. Não fazemos. Aqui atualidades em cima daquilo que aconteceu. Mas nós temos que saber para onde olhar. É isso que essa dica está dando para vocês. É muito legal essa matéria. O Irã vai negociar o seu acordo nuclear? A Rússia vai invadir a Ucrânia? São perguntas que nós vamos responder. Como é que vai ser o governo talibã? O Talibã acabou de dizer que as mulheres não podem mais viajar sem estar acompanhado de um homem, ou da família, ou seu marido. Ou seja, o Talibã sendo o Talibã. A Rússia vai invadir a Ucrânia? Representantes da Rússia terão encontros diferentes com diferentes organizações internacionais para falar nos primeiros dias de 2022. Então aí é o que eu falei. Aquilo que eu tenho que dizer, vamos esperar um pouquinho. No fim de 2021, a Rússia reforçou sua quantidade de soldados. Se fala em 175 mil soldados, né? E a Ucrânia já está até preparando civis. Esse confronto já deixou, nessa guerra civil, 13 mil mortos. Então veja, não tem uma guerra ainda, mas é um foco de tensão. Eu confesso a você que você dá uma lida, mas não é uma das coisas que tem se noticiado muito. A Etiópia é uma nação muito populosa na África, ela tem uma guerra civil, existe uma região, eu quero que você guarde o nome, é Tigré, são rebeldes, por quê? Porque é questão étnica, né?
e vive em confronto com o governo etíope. Então, como mais um de todos os eventos que existem na África, brigas étnicas. Guarda este nome Tigré. Eu diria que eu acho, por exemplo, acabou, se eu vou falar depois, né? O Sudão teve um golpe militar, a Guiné teve um golpe militar, Mianmar teve um golpe militar. São muito mais notícias padrão provas do que esta guerra na Etiópia. Mas o nosso papel aqui qual é, pessoal? É cercar, cercar. Vai que essa guerra piora, vai que ela fica mais sanguinária. E aí a gente vai olhar para ela com mais cuidado, né? Olhá-la, Diogo. A China vai agir em relação a Taiwan? Não é novidade que a China considera que Taiwan é parte do seu território, né? E que ficam fazendo exercícios aí militares, né? A China continental nunca considerou que Taiwan fosse um país autônomo, mas já foram mais harmônicas. As Forças Armadas do Japão e dos Estados Unidos elaboraram um esboço de um plano para uma operação conjunta caso uma possível emergência em Taiwan. Lembra que eu já contei para você que a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, AUKUS, fizeram um acordo também, graças a essa expansão chinesa no Mar do Sul da China, ali na Ásia. É tudo especulação. Mas o nosso papel, pelo amor de Deus, qual é? É aqui deixá-lo instrumentalizado. Vamos para o próximo. O Irã vai voltar ao acordo nuclear? Em 2021 ocorreram 8 rodadas de negociações. O Irã quer que os americanos acabem com as sanções econômicas. O Trump rompeu esse acordo, né? E o Irã tem aí dito que está prolongando os seus testes com armamentos nucleares. A conferir, o Biden ainda não entrou nesta em cheio. É um assunto para a gente estar assim, tá em suspenso, né? Lembrando que o Irã é xiita, um país importante lá do Oriente Médio. O que vai acontecer no Afeganistão? Uma das surpresas de 2022 foi a velocidade com que o Talibã retomou o poder. 21, tá errado a notícia. Eles têm montado uma estrutura. Olha lá. O Talibã precisa montar uma estrutura funcional, desde a retomada do poder a funcionários que não recebem salários. A população enfrenta riscos de um país pobre em colapso, falta comida e emprego, né? 22 milhões de pessoas estão vivendo aí crises humanitárias, crise de emergência. Há uma crise em curso de refugiados. A grande questão é se eles vão dar salvaguarda ou não para grupos terroristas. Nós já sabemos que lá existe o Estado Islâmico K, né, que produziu aquele atentado próximo ao aeroporto. Enfim, aqui não é um jogo de cartomante. São tensões geopolíticas mundiais e que já facilita a sua vida. Você já fala, bom, isso aqui é notícia boa. Bom, isso aqui eu tenho que estar atento. Pô, isso aqui está na mídia toda hora. Se não entendeu, manda e-mail para a gente, profdiogo@uol. Tem aí, me segue no Instagram, @profdiogo. Manda o WhatsApp, tem todos os meus endereços aí para vocês, tá? Vamos caminhar já para o final. A Venezuela vai chegar a algum acordo? Como é que está essa questão? Nós sabemos, como eu falei, que houve eleição e Maduro foi reeleito e até agora a Venezuela vive uma crise.
os Estados Unidos não reconhecem, né? Há tentativas da Noruega de melhorar as relações. Dentro da oposição também não há uma unanimidade. O fato é que o Tribunal Penal Internacional, eu já falei aqui, está investigando a Venezuela por crimes contra a humanidade. Iêmen, Venezuela, Sudão, Afeganistão, são países que vivem crises humanitárias. Haiti, crises humanitárias. E Cuba, que em 2021 saiu do poder das mãos dos Castros, né? Dos irmãos Castro. Díaz-Canel agora é o novo chefe de Estado em Cuba. Tiveram manifestações. Cuba vai permitir? Como é que está a prisão daqueles que se manifestaram em Cuba em julho? Ou seja, perceba, estamos retomando alguns temas de 2021, mas também estamos aí alertando para temas que são bem presentes ao longo de atualidades. E aí quando vem uma notícia nova, a gente acrescenta aqui. Mas eu acho que é hora de a gente começar a fazer esse aquecimento em janeiro, de deixar as coisas, né, o meio de campo mais limpo, para já saber por onde começar. Maravilha? Vamos continuar. Bom, esta eu não queria falar. Novos casos de Covid no mundo crescem 32% e atingem recorde de 1,73 milhão, aponta a Universidade aí, de Hopkins, né? Bom, o negócio é o seguinte, quando eu peguei essa notícia era 1,73. Hoje, dia 4, bateu novo recorde, 2,5 milhões de novos casos. Só nos Estados Unidos, 1 milhão. É bem verdade que esses casos estão aumentando um pouco a internação, 100 mil pessoas internadas nos Estados Unidos, mas a letalidade não é tão grande. A gente sabe que a transmissibilidade ela é muito alta com a Omicron. E no caso do Brasil, temos a H3N2, que já levou até um novo termo, que meu Deus, flurona, né? Que é o flu de influenza, que é gripe nos Estados Unidos, e corona, né? São pessoas que estão sendo infectadas com os dois vírus. Graças a Deus devem começar a vacinar as crianças aí já na segunda quinzena de janeiro, para que nas escolas não haja transmissão para os professores e para os funcionários, né? O governo demorou muito com essa tal audiência pública que ele convocou aí. Eu não queria falar tanto de Brasil, porque eu estava esperando essa audiência acabar. Na próxima quinzena eu já vou ter aí como fazer um panorama melhor sobre como o governo brasileiro vai agir em relação a isso. Mas já estamos vendo que os cruzeiros estão sendo cancelados e que realmente o carnaval está em suspenso em muitos lugares e que é para a gente tomar cuidado, pelo amor de Deus, né? E tá lá os números. É recorde atrás de recorde. Sobretudo nos países da Europa que estão fechando porque lá é o inverno. Mas não é só lá, é aqui também. Bom, aqui também eu não queria encerrar essa conversa, mas é importante a gente saber, olha, já vou dar os números, mas muitas pessoas me perguntam, porra, por que está chovendo tanto na Bahia? Gente, todo ano tem lá o que se chama ZCAS, que é Zona de Convergência do Atlântico Sul. O que elas fazem? São chuvas que saem lá da Amazônia, em virtude da evaporação, e que ficam 4 dias paradas no mesmo lugar. Tá certo? Isso é muito comum, todo ano tem. Só que quando juntou com o El Niño, deixa eu sair daqui, que é esse fenômeno que está acontecendo lá, né, para o norte e nordeste do Brasil, o Laninha
sempre vai ser um sinal de chuvas frequentes e acima do esperado. É um fenômeno natural, tem o El Niño e Laninha. No Brasil são chuvas fortes e abundantes. Isso aconteceu, por exemplo, olha lá, ó, lembram, o Laninha está agindo 2 vezes. Do final de 2020 até maio de 2021, nós tivemos cheias na Amazônia, no Acre, terríveis, né? Maiores dos últimos 120 anos. E nós estamos com o El Niño de novo agindo no Brasil. Então, a soma dessa zona de convergência que sempre existiu nessa época do ano com a El Niño é o que tem provocado chuvas abundantes no sul da Bahia, e Tocantins, em Minas Gerais e em outros estados, mas a Bahia foi aquilo que nós vimos no Natal, no Novo, com essa mobilização total no Brasil aí, para tentar ajudar o povo baiano. Eu tenho os números que levantei hoje. ...26 mortos, 93 mil desabrigados, já se fala em mais de 100 mil, né? Olha lá onde está azul mais escuro, onde está chovendo, Tocantins, o norte de Minas, 750 mil pessoas afetadas, né? 518 pessoas feridas, enfim, quase 100 mil desabrigados, e aí temos que ajudar. Quem puder ajudar um pouquinho, ajuda do jeito que dá, porque realmente as pessoas perderam tudo, tudo. O governo baiano, o governo brasileiro mandou 100 e poucos milhões de reais, né? O governo baiano está fazendo um levantamento para dar primeiro, sabe o que para as pessoas? Fogão e geladeira e depois casa. Pronto, vamos dar o que comer, fogão, geladeira e casa, para tentar salvar a vida dessas pessoas. Olha como é que a coisa está. Mas isso, infelizmente, também está atribuído, e eu termino dizendo, se teve o tufão nas Filipinas, nós estamos tendo agora as chuvas aqui. Este aquecimento global foi pauta das nossas aulas e da COP26. É um fenômeno que nós temos que estar atento. E vai se repetir, infelizmente, né? E afetando quem? Os mais pobres, que moram perto dos rios, nas partes mais baixas, nas encostas. E a temporada de chuva não passou, apesar de ainda estarmos com uma crise hídrica. Ave Maria. Bom, aqui é o jabá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu fiz e terminei o livro 2. O livro 1 de questões comentadas, ele vai de janeiro a setembro. O livro 2 de 100 questões, e está melhor que o primeiro, porque eu peguei mais a manha, está pronto, comentado, editado em PDF. Ele só não está com a capa e não está no Hotmart, porque a pessoa que faz isso para mim está de férias. Então, se você quiser e tiver na emergência, já tem o livro 2 pronto em PDF, tá? Com 100 questões comentadas, aí onde 90 são inéditas, 50 de Brasil e 50 de mundo. Tá aí meu WhatsApp, 11 999 82 14 13. Quem não tem um, pode adquirir um. Quem quiser o 2, eu já tenho 2. Em breve ele vai estar no Hotmart também, eu vou colocar o link aí, tá? O valor é R$25, entre em contato comigo, eu faço lá eu coloco o seu CPF no livro e te mando pelo WhatsApp no formato PDF, já com questões de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá mais centrado em outubro, novembro e dezembro. Ou seja, com o 1 e com o 2, eu praticamente fechei 2021. Essa era a novidade boa que eu tinha. O livro 1 tá nesse link do Hotmart aí, que você pode acessar pelo Cristiano, pelo Vencendo Concursos aí, tá? Agora, se quiser já o 2, antes de entrar no Hotmart, pode entrar em contato comigo. E eu já estou fazendo 3. Já estou com 40 questões. Nesse eu estou ainda com mais inéditas ainda. É meu jabá, é meu ganha-pão? É. Mas eu acho que ajuda muito você também. O retorno tem sido muito bom. Tá bom, pessoal? Que mais? Que mais? É isso. Aí no final, os links do Vencendo, que eu espero que você nos dê essa força sempre aí. E é isso. Era essa a
quinzena aí prevista para 15 a 31 de dezembro. Eu estou com pique. Nós vamos fazer você gabaritar atualidades. Aliás, já mostrei aí que algumas pessoas gabaritaram prefeituras, graças a Deus. Muito obrigado. Feliz 2022. Vamos forte, vacine-se, se cuide. E esse é o recado de ânimo que eu quero te dar para esse ano. Tchau, tchau. Fica com Deus.